Olá, Tatimuano, tudo bem? Sou o professor Felipe, como eu falei, eu fico com vocês até o capítulo 11, são os capítulos 8, 9, 10 e 11. Nós faremos isso juntos. A partir de agora, nós entramos na apostila 2, na página, infelizmente eu não consigo lembrar agora porque minha apostila não está abrindo aqui online. Então, vamos nessa partida aí, porque toda a informação que eu precisava da apostila eu já coletei. Então, vamos embora. Antes de começar a falar de mini-conto, eu sei que vocês já sabem o que é um conto. O conto é uma narrativa curta. Então, o mini-conto é uma narrativa ainda mais curta? Não é. O mini-conto é um texto muito característico. Antes de começar a falar de mini-conto, vamos revisar um pouco de tipo textual, tá? Gênero textual. Para que vocês lembrem, são duas coisas totalmente diferentes. O tipo textual são características muito amplas e básicas de cada tipo de texto, enquanto gênero são características um pouco mais específicas de alguns textos, tá? Então, não dá para falar que o mini conto é um conto ainda mais curto, mas o mini conto ele está dentro de um tipo textual, não podemos negar. E ele tem um tipo de textual que vai apresentar uma maior predominância na estrutura dele, tá? E a narração. Se eu falo que é um mini conto e um conto já é um texto narrativo, o mini conto também é um texto narrativo. O mini conto ele vai passar de forma muito rápida, muito breve, muito concisa uma história. Ele vai relatar uma informação de forma bem rápida, bem breve e bem concisa, bem rapidinha, tá? E ele tem que apresentar, não necessariamente todos, mas tem que apresentar o penta. Quem não lembra, o penta são os elementos da narrativa que estão aqui do lado, tá? O personagem, o espaço, o narrador, o tempo, a ação e enredo. O mini conto, ele foca muito na ação e enredo. A gente vai ver com alguns exemplos mais à frente, quando eu for falar, tá? Então, possui 5. Ele tem que possuir esses 5 exemplos, não precisa ser todos, mas tem que aparecer alguns deles em predominância. Vamos lá, o que é o personagem? A gente já sabe, personagem são seres, pessoas, objetos que aparecem e interagem durante a narração. Alguns filmes possuem animais falantes, são personagens. Alguns filmes possuem objetos de casa, mobília, são personagens. Alguns filmes são um vulcão que fala, é um personagem. Isso tudo é um personagem, são seres das mais diversas esferas que interagem ali na história, tá? E eu tenho aqui do lado 3 tipos principais de personagens. O primeiro deles é o protagonista. Para quem não lembra, é o personagem principal. Toma muito cuidado com isso. O personagem principal não é o herói da história ou a heroína da história. Não é a mocinha ou o mocinho. O personagem principal é o personagem que nós focaremos, ou que a história focará para contar a história. Ficou redundante isso. É o personagem que a história vai focar, o personagem que a história vai utilizar para contar. Por exemplo, vamos pegar aquele filme A Malévola. A Malévola, como a gente sabe, na primeira história, ela é a vilã da história. Ela é a antagonista, ela impede que a princesa Aurora saia do sono. Então, ela é a vilã. Nesse filme novo, ela continua sendo a vilã, mas ela é a protagonista. É ela que a história toda é contada a partir do que ela vivenciou, do que ela faz, do que ela não faz, das escolhas dela. Então, isso a torna a protagonista da história. A história é contada a partir do ponto de vista dela, a partir da ótica dela, a partir das ações dela. Então, ela é a protagonista e, ao mesmo tempo, ela é a vilã. Vamos lá. Antagonista. Antagonista é o personagem que tenta atrapalhar de tudo que é jeito o protagonista. Ele tenta impedir de todas as formas. E é por isso, por essa tentativa de impedir que a história aconteça, que o antagonista vira o vilão. Mas uma história em que o protagonista está fazendo uma coisa errada, o antagonista está atrapalhando ele para que ele não faça, quem é o vilão, quem não é o vilão? Entendeu? A gente tem que começar a pensar nessa questão. Então, o antagonista não é sinônimo de vilão e protagonista não é sinônimo de herói, tá?
de mocinho, mocinha, tá? Coloca isso na sua cabeça, pra gente tem que ter isso em mente. Por fim, eu tenho os coadjuvantes. Os coadjuvantes são personagens secundários, que aparecem, mas não tem tanta importância, aparecem com tanta força, assim, não interferem tão vivamente nos personagens, na história. Então, esses três tipos iniciais de personagens que eu tenho. Existem alguns outros, mas isso é mais na construção do personagem e não na função dele na história, tá? É algo que vocês vão ver mais pra frente no decorrer dos anos. Mas eu posso adiantar. É o personagem redondo, personagem... Esqueci agora. Personagem redondo, personagem... Não é magro, não é personagem magro não. Vocês vão ver mais pra frente. Bom, isso encerra a ideia de personagem principal. Vamos agora ao próximo ponto do Penta, do próximo elemento da narrativa, que é o espaço. O espaço é aonde ocorre, é o cenário, é o plano de fundo. Mantendo ainda nessa temática do conto maravilhoso, que é um gênero textual e não um tipo textual. O conto de fadas, contos maravilhosos, a fantasia medieval, o cenário dela é sempre o mesmo. Castelo, ou um bosque medieval, ou alguma coisa que remeta à Europa medieval. É o conto de fadas. Quantos filmes, quantos livros, quantas histórias nós não conhecemos que se passam nesse cenário? Então, o espaço é o cenário onde a história acontece. Ah, lembrei, personagem curto e personagem redondo. Plano e redondo, personagem plano e personagem redondo. Desculpa essa epifania, voltando ao espaço. Então, eu tenho isso aí. É onde passa a história, é o cenário, é o plano de fundo. E tem histórias que não vão ficar muito óbvio ali, onde se passa a história, o que acontece, onde isso acontece. Isso é interessante, porque leva a nós, enquanto leitores daquela história, a pensarmos, a criarmos junto, a tentar fazer inferências, tirar conclusões que às vezes não está lá. Como, por exemplo, um filme que acabou e não te deu um final conclusivo e você quer um final. Você pode criar um final que te faça sentido? Pode. Vai ser o final do filme? Não, mas você tem toda essa liberdade e é até legal que você faça isso. O próximo é o narrador. Narrador é quem conta a história. Eu vou adiantar um pouco o tipo de narrador para a gente entender um pouco melhor. O narrador é quem conta a história. Eu tenho 3 formas de fazer isso, eu vou te falar 2. A primeira forma é o narrador personagem, é o narrador de primeira pessoa, ele faz parte da história. Sempre que ele conta a história, ele vai contar a história a partir do ponto de vista dele. Tá? O segundo tipo de narrador, a gente chama de narrador observador. Ele vai contar a história a partir do fato que está acontecendo. Ele não interfere de forma alguma, ele não participa da história de forma alguma, ele está de fora vendo tudo acontecer. É como se 2 amigos seus estivessem conversando e você perguntasse para um deles sobre o que eles estão conversando. Essa pessoa vai falar o ponto de vista dela. Se você perguntar para outra pessoa, a pessoa fala o ponto de vista dela. Se você perguntar para uma terceira pessoa, essa pessoa que está de fora da conversa, ela vai te falar o que aconteceu, como ela viu. Então, ela não participa da história. Depois a gente vai ver isso, mas eu vou aprofundar isso nas próximas aulas, beleza? O próximo elemento da narrativa, o próximo elemento do Penta é o tempo. O tempo é quando a história se passa. Eu posso ter texto como a própria fantasia medieval, como assim, era uma vez, ou seja, eu não consigo dizer quando aconteceu. Eu sei que foi na Europa medieval, mas eu não sei quando aconteceu naquele momento. Então o tempo fica meio nebuloso, meio difícil de entender sobre quando, mas existe um tempo. Você pode ter esse tempo que a gente determina fervorosamente que tempo é esse, um tempo mais voltado para um tempo histórico. Eu posso ter o tempo da narrativa, ou seja, o espaço entre o início e o final do texto. Quanto tempo se passou aqui, do início para o final do texto? Começou no inverno e terminou no outono? Começou no inverno e terminou no verão? Ou começou no dia e terminou na noite, terminou no mesmo dia de noite? O tempo não precisa ser especificamente, mas ele pode ser cronometrado. Beleza? E por fim, e é aqui que reside toda a magia do mini-conto, é a ação enredo. A ação enredo é a sequência de fatos, ou seja, como um fato vai acontecendo até chegar no seu final. Por que eu estou falando que toda a magia do mini-conto acontece aqui? Porque o mini-conto, ele te deixa isso para você completar essa ideia.
não é uma caixinha fechada. É um texto breve, conciso e subjetivo. Eu vou explicar eu explico para vocês mais para frente o que é subjetividade, tá? Então é isso, a gente tem que ter isso em mente. A ação é a parte mais importante para o mini conto. Ele vai deixar as coisas abertas, sem um desfecho propriamente dito, tá? Vamos lá. Fechando essa parte de narração, eu vou para o segundo ponto muito importante. Esse tipo textual, a descrição, ele sempre anda do lado da narração, tá? Porque a descrição a gente usa para criar uma imagem através de palavras. Ou seja, é um tipo textual que faz uso muito grande de adjetivos. A gente precisa entender uma coisa. Tipos textuais, eles podem muitas vezes se mesclarem, mas eu tenho um predominante e o outro que aparece para ajudar. Por exemplo, em histórias narrativas, a predominância é narrativa, mas com certeza aparecerá a descrição para dizer como é que é um lugar, para dizer como é um personagem, como um personagem toma suas decisões, como um personagem pensa. Fazer isso é descrever, é usar palavras para criar uma imagem, beleza? Isso é descrição, não é descrição. Descrição é uma outra coisa, é descrição. Então, o texto narrativo vai apresentar esses dois tipos textuais. Em predominância, a narração, porque eu estou contando uma história, e para auxiliar a descrição, para eu contar, para eu mostrar. Esse aqui conta, esse aqui mostra, ou seja, a narração conta uma história, a descrição mostra uma imagem, tá? Para o meu leitor. Fechado o tipo textual, vou falar de gênero. Aqui do lado, aqui nesse próximo, eu apresento a vocês 5 gêneros textuais. Eu não coloquei um texto para cada gênero, senão essa aula ia passar brincando. Se a gente fosse ler e analisar cada um desses, essa aula passaria brincando de 1h30. Então, vamos focar muito mais aqui, e o mini conto, do que os outros. Os outros eu vou passar muito rapidamente as características dele, tá? Outra coisa importante. Gêneros textuais, assim como tipos textuais, eles podem e muitas vezes se misturam. Um exemplo são o que nós chamamos de os americanos chamam de dark fantasy. A dark fantasy são contos fantásticos, contos fantásticos, ou seja, histórias com princesas, príncipes e fadas que têm elementos de terror. Então, eles se misturam para criar um subgênero novo. Como eu falei, o tipo textual ele é um conjunto de vários textos que tem elementos muito básicos e a gente cria um tipo, uma sequência textual. O gênero textual, o gênero do discurso, são ainda características mais específicas que juntam vários textos num só. Por exemplo, o gênero fantástico é aquele que possui príncipe, princesa, castelo, bosques encantados, dragões, fadas ou qualquer criatura maravilhosa, criatura mágica que só existe em mitos e lendas. Isso é um conto fantástico. Além disso, eu preciso que ele passe no castelo da Europa medieval, porque o conto fantástico ele tem muito essa questão da medievaliedade no seu cerne, na sua criação, porque são histórias que vieram da Europa, tá? Então, todo texto que apresentar isso aqui, cavaleiros, magia, príncipe, dragão, bruxo, bruxa, princesa, ou seja, Rapunzel, a Bela e a Fera, ai meu Deus, me ajuda. Bela Adormecida, Branca de Neve e os Sete Anões, e os demais são contos fantásticos, também chamados de contos maravilhosos ou conto de fadas, tá? Bom, o próximo que eu posso ter também são os contos de terror. Eles deixam a gente apreensivo de início ao fim, são contos que a gente fica ali tentando saber o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Ele parece muito com um conto policial, mas eu tenho sempre aquela ideia de alguma coisa ruim, alguma coisa má, alguma coisa maléfica que vai acontecer.
Cuidado, terror é uma coisa, horror é outra. Horror, ele busca trazer sensações ruins a você, usando qualquer coisa. Pode usar nojo, medo, suspense, os famosos jump scare, sabe o que é isso? É quando do nada o filme está muito calmo, parece um monstrão gritando. Então, isso é um jump scare. Então, é uma coisa, o terror deixa você apreensivo de início ao fim, aquele texto que vai mostrando uma coisinha ali, uma coisinha aqui, você vai lendo, vai querendo saber se o personagem está vendo de verdade aquilo ou não, e no final gera-se o medo, tá? Da tensão vem o medo. O próximo são contos policiais. Contos policiais não são contos que tem polícia, mas são contos de investigação. É um conto também de suspense e que mexe muito com plot twists. O que são plot twists? Reviravoltas na história. Durante um livro, por exemplo, Sherlock, eu não vou falar o meme. Sherlock Holmes, eu não vou falar Sherlock Holmes, não adianta, eu vou falar Sherlock Holmes, não é Sherlock Holmes. Os livros de Sherlock Holmes, eles são excelentes contos policiais. Porque é isso, ele vai investigando, vai tentando descobrir o que está acontecendo, tem todo aquele suspense, será que ele descobre, será que ele não descobre, ali acha que é um personagem, na verdade é outro, aí é um plot twist. Então, isso são contos policiais, beleza? Continuando, ficção científica, um xodozinho, são histórias que vão acontecer no futuro. Cuidado! A gente pensa em ficção científica, a primeira coisa que nós vamos pensar é nave espacial, cavaleiros mágicos com um sabre de luz, ou então viagens interplanetárias para descobrir alguma coisa. Cuidado, tá? Um futuro onde manadas de zumbi andam pela Terra é uma ficção científica. Ou seja, a ciência modificou a realidade de alguma coisa. Se vocês já ouviram falar de steampunk, que é uma ficção científica com muita fumaça ali do final do século XIX, início do século XX, é ficção científica. Só que é um subgênero da ficção científica. Isso tudo que eu te falei é um subgênero da ficção científica. Ou um livro que mostra um futuro totalmente que tudo deu errado. É ficção científica. Ficção significa aquilo que não é real. Repara, eu não falei verdade, porque o antônimo de verdade é mentira. Real, ficção. É aquilo que não é real e que foi modificado pela ciência, pelo conhecimento humano, nas diversas áreas. Então, isso é a ficção científica. Beleza? E o mini-conto? É isso tudo? Gente, o mini-conto é um texto breve. Falei para vocês, eles são rápidos. E deixam vocês abertos a muitas interpretações. Isso é um exemplo de mini-conto. Ele é bem pequeno, ele é uma linha só. O título é O Dinossauro. O autor é Augusto Monterroso. Quando acordou, o dinossauro não estava lá. Que dinossauro é esse? Eu estou falando no sentido literal ou estou falando no sentido figurado? O que está acontecendo aqui? Ou seja, aqui ocorreu o que a gente chama de subjetividade. Vocês, o seu pensamento, vai ter que entender o que está escrito aqui. Vocês vão entender cada um de uma forma. Isso é subjetividade. A minha subjetividade entende dinossauro como uma coisa velha. E aí vai ter toda aquela... Você tem que pegar o seu conhecimento de mundo de lá. Você pode partir daqui do princípio que era outro dinossauro e quando acordou o dinossauro estava lá. Ou era um garoto jovem que viu uma pessoa velha que dormiu próxima a ele. Isso fica a teu critério. Eu posso pensar que é algo que não mudou, algo que continua lá parado, assim mesmo ele tentando, ou seja, fica aberto a tua interpretação. Esse é o mini-conto. O mini-conto é isso. É um texto breve, rápido, muito conciso, que fica aberto à tua interpretação. Cada pessoa que lê isso aqui vai interpretar de uma maneira diferente, beleza? Bom, fechei gênero. Não existem só esses 5 gêneros. São exemplos para vocês entenderem o que é gênero. Existem milhares de gêneros. Estou exagerando? Estou exagerando. Mas existem muitos gêneros. E é bem difícil quantificar. Gêneros que têm subgêneros, que é pior ainda. Gêneros que se misturam num só para criar uma coisa muito aberta, alternativa. Não dá para quantificar. Agora, sequência textual, tipo textual, eu tenho 5. A gente já viu 2. Bom,
Nossas primeiras impressões do mini conto. Ele nasceu de um desafio. É engraçado, é isso. Um autor desafiou outros a começar. A primeira questão aqui que o mini conto tem, ele tem que ser ambíguo. Ou seja, ele tem que dar... Se quiser pausar agora para ler isso aí, pausa ali que está bem explicando legal. Eu peguei aqui na Infoescola, eu li antes, tá? Fica tranquilo. Então isso aí é uma informação boa. Ele tem que ser um texto ambíguo. Como assim? Aberto a mais de uma interpretação. A palavra que tem ali, ela pode ser lida no sentido figurado ou no sentido não figurado, sentido real da palavra. Se vocês lembram bem, isso é denotação e conotação, tá? Eu vou abordar isso um pouco mais à frente. Então, as palavras que estão ali, elas vão ter múltiplas informações. E uma coisa interessante saber é que a ambiguidade é um vício de linguagem, é um desvio, é um descuido, é um problema de interpretação, não, de produção textual, um problema da língua. Que é engraçado que é isso, né? A gramática considera a ambiguidade um problema, um desvio, algo que tem que ser temido e não usado, e ao mesmo tempo a ambiguidade ela é um recurso para construir textos maravilhosos, como quando acordou o dinossauro ainda estava lá. Então, será que mesmo tem que ser um recurso que a gente tem que tomar cuidado e não usar? Ou é um recurso que a gente tem que aprender a usar de forma consciente, para criar textos ainda melhores? Beleza? O próximo são as muitas interpretações. E eu te faço a pergunta, a palavra possui só um sentido? Não. Uma palavra pode possuir muitos sentidos. Dependendo do contexto de uso, uma palavra possui muitíssimos sentidos. E dependendo do lugar, a palavra pode virar um palavrão, uma ofensa. Em outros lugares, não. Para pensar nisso, então a gente tem essa questão de as palavras, e assim, por isso que é problemático uma frase fora de contexto é uma fofoca, porque a palavra, o texto, a frase, para existir, ela precisa de todo um contexto de fala, um contexto de comunicação. Por isso que é muito difícil analisar. Por isso que é muito difícil analisar a palavra solta, sozinha. Bom, como é que a nossa língua, a nossa gramática estuda isso? Denotação ou conotação. Lembram disso? Acho que lembram disso, vai ter um tempo já. Mas como recordar é viver, vamos relembrar. Denotação é o sentido que é o primeiro sentido do dicionário, é o sentido menos ambíguo, é o sentido menos criativo, não é o sentido figurado, é o sentido que a palavra foi criada para ser usada. Dinossauro, ela foi criada para representar um tipo de animal que viveu no nosso planeta, que foram aqueles saurópodes. Eu não posso falar réptil porque uma professora minha no Fundamental 2 brigou uma vez e falou que dinossauro não é réptil, é um saurópode, que viveu há milhões de anos atrás, tá? Mas dependendo do contexto, dinossauro pode ganhar um outro sentido, uma outra conotação, ela pode virar o sentido figurado. Olha só, dinossauro. Esse primeiro aqui é o sentido do dicionário, o sentido que a gente vai usar a palavra porque ela foi criada. Então a primeira coisa que eu tenho aqui é a palavra com sílabas separadas, a origem da palavra. Dinossauro seria sauro terrível, por causa do tamanho deles. E aqui eu tenho o primeiro uso, que é o mais coerente, mais corrente na nossa língua. Ele vem da paleontologia, réptil fóssil de formas variadíssimas, que viveu nos períodos Jurássico e Cretáceo, como o diplodocus, um tipo de dinossauro. Então, eu tenho aí o sentido que ele foi criado para ser usado desta maneira. Contudo, eu tenho aqui o sentido figurado, que é logo a segunda informação. Pessoa ou instituição considerável, com vasta experiência. Ainda tem um terceiro, que também é figurado, que é uma pessoa, um aparelho, uma pessoa velha, que não se modernizou, que não se atualizou. Como nossos dois exemplos.
uma nova espécie de dinossauro foi descoberta. Nessa frase, eu estou falando de dinossauro com que ideia? Com a ideia de réptil fóssil de formas variadíssimas que viveu nos períodos Jurássico e Cretáceo, como o Diplodocus? Ou 2, pessoa de instituição considerável com vasta experiência? Ou 3, que não está nem aí, pessoa aparelho que não se atualizou? Qual é o sentido da primeira frase? Dinossauro. Minha avó ainda usa aquele dicionário, dinossauro, o telefone fixo. Esse aqui, 1, 2 ou 3. Qual é o sentido que essa frase está sendo usada? Qual é o contexto de uso de dinossauro nessa frase e o contexto de uso de dinossauro nessa frase? E nessa frase, qual é o contexto de uso de dinossauro? Aqui em cima, fica a critério do contexto. Ou seja, eu tenho uma objetividade, eu tenho um objetivo nessa frase. Aqui fica a critério da sua interpretação, de como você vai interpretar isso. Eu estou falando de dinossauro mesmo, do animal? Ou está falando aqui de uma pessoa muito inteligente? Talvez ele estava numa palestra e dormiu enquanto o dinossauro estava falando. E aí? Subjetividade. Fica até o critério concluir o que está a informação aqui. Isso é um mini conto, breve e subjetivo, aberto a múltiplas interpretações e ambíguo. Ele é ambíguo. Bom, para a gente encerrar, eu vou te dar um outro exemplo. Confissão. Confissão. Fui me confessar ao mar. O que ele disse? Nada. Cuidado, tá? Nada pode ser nada de coisa alguma, ou pode ser a ordem nada, mandando ele mergulhar e nadar. Eu fiz essas duas leituras. Fica até o critério de saber se faz mais. Existem essas duas? Claro que não. Cada pessoa que lê isso aqui pode ler de uma forma diferente, dependendo do estado de espírito, do que ela já viveu, como ela está no dia. Fica a critério do leitor interpretar o miniconto. Como eu falei, o miniconto é um texto breve, conciso, ele é aberto a múltiplas interpretações, ele é ambíguo, e essa ambiguidade, essas múltiplas interpretações, esse ser curto, faz que você, leitor, eu, leitor, nós, interlocutores, participemos também da construção, da produção do miniconto. Beleza? Sétimo ano, é isso. Forte abraço para todo mundo. Espero que estejam todos bem, tranquilos. Até a nossa próxima aula, semana que vem. Tchau!